Boa noite, galera! Se não podemos ir de aula presencial, vamos de aula online. Um forte abraço para a galera do Marizinha e para a galera do Doutor Elvino. E qual o assunto de hoje, gente? Qual a aula de hoje? É a colonização do Brasil. E o período de colonização do Brasil se divide em período pré-colonial e período colonial. Olha a charge aí, galera. Uma crítica à sociedade. Terra à vista, os portugueses falaram. O índio falou corrupção à vista. Então, gente, vamos definir o período pré-colonial. É o período que começa em 1500 e termina em 1530. Nesse período, os portugueses não se interessaram em colonizar o território brasileiro. Por quê? Por dois motivos. O primeiro motivo é que nas primeiras expedições exploradoras eles não encontraram metais preciosos, isto é, ouro e prata. E também eles estavam conseguindo muito lucro com o comércio de especiarias no Oriente. Por isso que é um período pré-colonial, antes da colonização definitiva do território. Então, conforme eu disse, eles estavam mais interessados, a burguesia portuguesa, em explorar as Índias, porque o comércio de especiarias ele estava dando muito lucro para os portugueses. Os portugueses chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500, como vocês já sabem, galera, dando início ao período pré-colonial, galera. No pré-colonial, como já foi dito, não se fixaram na terra. Após os primeiros contatos com os indígenas, e as expedições exploradoras, descobriram que só tinha o pau-brasil, inicialmente, para eles poderem obter lucros. E aí começaram essa exploração no período pré-colonial. Então, galera, o que eles utilizavam, qual a prática que eles utilizavam para explorar esse pau-brasil? Era o escambo. O que é o escambo? Escambo significa uma troca. Enquanto os índios faziam o trabalho pesado de derrubar as toras e carregar os navios, os portugueses, ofereciam espelhos, ferramentas, entre outras quinquilharias para os indígenas. Que troca, hein, gente? Que troca! Aí, galera, uma charge bem legal sobre a prática do escambo, Os índios falando que o homem branco era muito bom por dar presente, e o próprio português ali sabe de nada, inocente. Deixo para vocês tirarem suas próprias conclusões. Então, gente, os portugueses estabeleceram as feitorias no Brasil, para armazenar esse pau-brasil. E qual era a função do pau-brasil? Era uma madeira que tinha uma tinta, e eles usavam para tingir os tecidos. E também, claro, para fazer móveis. Uma madeira tintorial, que o pessoal gosta de falar. E essa madeira acabou dando nome ao nosso país, Brasil vem de brasa, madeira em brasa, vermelha, galera. É isso aí. As feitorias, comerciais e militares, para defesa, A comercial para armazenar o pau-brasil e as militares para proteção, principalmente contra as investidas francesas. Vocês devem lembrar que eu falei que o rei francês falou onde estava o testamento de Adão, que dividia as terras entre Espanha e Portugal. Então o rei francês não era muito conformado com esse sistema aí do Tratado de Tordesilhas, que as terras eram divididas entre espanhóis e portugueses. Os ingleses também, existia muita pirataria nessa época. Inclusive, uma curiosidade, existia pirataria, que era particular, os próprios piratas, existia o quê? Os corsários, que eles recebiam uma carta de corso do próprio rei ou da própria rainha, no caso da Inglaterra, a Rainha Elizabeth, para roubar os outros navios de outros países e o pau-brasil também do território brasileiro. Então eles recebiam para isso, recebiam para roubar. Eram os corsários, que é uma espécie de pirata oficial, que recebia a carta de corso do próprio rei ou da rainha.
Aí eu já falei sobre isso, né? Atacado por holandeses, ingleses e franceses. Os corsários ou piratas saqueavam e contrabandeavam o pau-brasil. Aí a reação portuguesa foram as expedições guarda-costas de 1516 e 26, comandada por Cristóvão Jacques. Só que o que acontece? Ele ia lá, expulsava os franceses e voltava, tranquilo, expulsou. E como não tinha muitos portugueses aqui no Brasil, só as feitorias, né, poucas feitorias, o que acontece? Os franceses voltavam, né, tanto os franceses, holandeses e ingleses, principalmente os franceses nessa época, e roubavam de novo para o Brasil. Foram duas expedições, né, 1516 e 1526. Então, o período colonial, 1530, ele inicia-se justamente por dois fatores. Esse que eu já falei, as constantes visitas, né? Visitas, entre aspas, principalmente dos franceses ao nosso território para levar um pau-brasil, bater um papo com os índios, né? Fazer uns acordos com os índios, porque os índios também, ninguém pensa que os índios eram tão ingênuos também. Os índios tinham várias tribos que eram inimigas, então eles faziam acordos, né? Por exemplo, com os franceses para derrotar tanto as suas tribos inimigas quanto os portugueses, né? Então os franceses se aliavam também aos índios para explorar o pau-brasil também e tentar derrotar os portugueses. E aí foram dois fatores que levaram a primeira expedição colonizadora, com o objetivo de quê? De construir casas, de tomar posse do território. Primeiro foi as constantes invasões francesas e depois a queda do lucro do comércio de especiarias lá no Oriente, que agora tinha a concorrência forte da Espanha, né? A Espanha entrou, Portugal tinha um monopólio, e ele perdeu o monopólio e a Espanha também estava nesse comércio. O que é monopólio? Monopólio é quando você tem o controle sobre esse comércio, e Portugal perdeu o controle, então os lucros diminuíram. Precisava de quê? Precisava explorar uma colônia. E nada, né, melhor do que explorar o Brasil. Tinha muito espaço, era um território grande e eles ainda não tinham explorado totalmente, só a parte litorânea. Só encontraram o pau-brasil como riqueza. Só que eles tinham objetivos, né? Expulsar os franceses, né? Combater justamente os corsários, né? Principalmente os franceses, e encontrar um produto que gerasse tanto lucro quanto as especiarias lá no Oriente, né? E aí Martim Afonso de Souza fundou o São Vicente e ele já tinha experiência nas ilhas de Madeira e Açores, as ilhas do Atlântico, com a cana-de-açúcar. Então eles vieram também com o objetivo de implantar a cultura da cana-de-açúcar. E os jesuítas vieram também com o objetivo, aquele objetivo lá da Contra-Reforma, né? Da Contra-Reforma de catequizar novos, de conquistar novos fiéis, de catequizar outros, né? Aumentar o número de fiéis cristãos. E aí foram os índios que estavam aqui no Brasil, né? Os jesuítas vieram com esse objetivo. E aí, eles não tinham, né, a coroa portuguesa não tinha dinheiro para investir. Então, o que ele fez? Ele criou o sistema de capitanias hereditárias. Ele dividiu o território, né, em 15 territórios, 15 lotes, e ele ia dar para os fidalgos. Né? O que significa fidalgos? Filhos de algo, filhos de alguém que tinham nome, que tinham sangue nobre, né? Seria a pequena nobreza portuguesa. Eles recebiam essas terras, mas tinham que vir para o Brasil para investir. Então, como não tinha, a coroa portuguesa não tinha dinheiro para investir, ela doou a particulares esse território. Assim, ele foi um arrendamento, né? Arrendou o território, dividiu em 15 lotes e as pessoas tinham que vir aqui, esses caras que eram fidalgos, né? Filhos de algo, filhos de alguém, eles tinham que colonizar, tinham que investir nessa terra, eles tinham direitos e deveres.
que nós vamos ver no próximo slide. E eles tinham que vir para cá para gerar lucro para a colônia. Né, os direitos: cobrar impostos dos colonos, escravizar índios para o trabalho nas lavouras. Né? Lembra que eu falei? Estava muito bom para ser verdade. Os índios achavam que os portugueses eles eram bonzinhos, davam presente. Aí tá lá, sabe de nada, inocente. Aí começou. Começou primeiro no pau-brasil. Que aí no pau-brasil quando os índios enjoaram dos presentes, quiseram parar de trabalhar, os portugueses achavam que eles tinham que continuar. Aí criaram as guerras justas, né? Que achavam que os índios estavam sendo rebeldes, estavam brigando sem motivo. Na verdade, eles estavam brigando porque eles queriam mais trabalhar de graça praticamente, né? E aí doar terras, as 6 Marias, julgar situações, podendo até condenar à morte, porque o rei não estava aqui, eles representavam o rei. Deveres: pagar impostos ao governo, né? Eles cobravam os impostos para repassar para o governo. Defender a terra e promover o progresso das capitanias com seus próprios recursos, né? Uma jogada inteligente do rei, né? Só que ele não contava que as pessoas não tinham interesse em investir aqui no Brasil e vir aqui para o Brasil. Ainda tinha aquele negócio que aqui só, né, aquela história que aqui só tinha selvagens, ainda tinha muito medo referente aos monstros marinhos, que eu falei do início da expansão marítima, da terra plana, né? Atualmente tem uma galera aí que acredita que a Terra é plana, né? Chateado pelos professores de geografia e de ciências, né? Que ainda tem que explicar isso até hoje, né? Que a Terra não é plana, né? O cara vai, chega à Lua, observa a Terra lá esférica, e depois ele chega lá da sua viagem, vai uma galera e fala que a Terra é plana. É complicado, galera! As capitanias hereditárias que prosperaram foi Pernambuco, devido ao quê? Ao solo de Massapê, que facilitou o plantio da cana-de-açúcar, e São Vicente, né, da comercialização dos índios como escravos, que foi da onde iniciou, né? A capitania de São Vicente era uma espécie de capital, porque foi onde Martim Afonso de Souza estabeleceu, né, a colonização, o início da colonização. Então prosperou, e Pernambuco foi devido à cana-de-açúcar. Os fatores, né, que eu já falei, né? Eu já tinha falado, já tinha adiantado: alto custo, né? A distância, né, entre metrópole e colônia, que eu falei, ó, encarecia a viagem, cara e perigosa. Quem ia querer investir, né? Você ganhou terras lá no Alasca, né? Você que vai pagar tudo, viagem, você vai investir. Né? Você tem terra no Alasca, mas você vai ter que investir primeiro. Quem não tem dinheiro para investir, como vai ganhar dinheiro? É aquela história: dinheiro chama dinheiro. Ataques de indígenas, claro, que se defendiam, e a ausência do governo, da coroa portuguesa, porque eles não tinham dinheiro para investir, então abandonaram praticamente os donatários lá. Né? Muitos não vieram e outros faliram aqui no Brasil. Os índios colaboraram com isso. Aí foi criado um novo sistema em que o governo começou a controlar. Quem estava nas capitanias continuou. Só que o governo teve que centralizar esse poder através do governo geral, com a primeira capital em Salvador, na Bahia, em 1548. O primeiro governador foi Tomé de Souza. Estabelecer toda essa organização: introdução dos jesuítas, fundação de Salvador e doações de terras. Né? Duarte da Costa pegou uma situação pior: invasão dos franceses e os confrontos entre indígenas e colonos. Mendes Sá já expulsou os franceses, expandiu a lavoura canavieira, introdução do escravo africano e financiamento dos engenhos. Está aqui um resuminho dele, do Tomé de Souza, né? Que foi o primeiro governador geral. Né? Na verdade, ele organizou o governo, né? Veio para organizar o governo geral. As capitanias não acabaram. Aquelas que não tinham seus donatários, elas foram o quê? Elas ficaram com o governo geral, as outras continuaram com seus capitães donatários. Né? Foi criada a Câmara Municipal, né? Que é uma espécie de Câmara, hoje em dia seria a Câmara de Vereadores, né? Toda uma organização. Aí com Tomé de Souza também chegaram os cargos
né, os cargos do governo, né, o capitão-mor, o ouvidor-mor e o provedor-mor, né? O capitão-mor é a defesa do território, o provedor-mor é era o tesoureiro e o ouvidor-mor era responsável pela justiça. O governo de Duarte da Costa, que enfrentou os piores problemas, né? Foi mais complicado o governo dele, porque teve tentativas de invasão francesa no Rio de Janeiro, os povos indígenas, né, que lutavam contra a escravidão, né, porque ele promoveu invasões às tribos indígenas. Os jesuítas, que já tinham catequizado os índios, não queriam escravidão, achavam que os índios não deveriam ser escravizados por motivos religiosos, que eles poderiam ser convertidos, eles eram ingênuos e não pecadores. Começou a se criar essa teoria na colônia, e ele não admitia que os padres defendessem os povos indígenas, então ele entrou em muito conflito. Aí foi substituído. Vamos fechar essa aula com Mendes Sá, né? Que foi o governador responsável por pacificar o Brasil, né? Ele expulsou os franceses, ele conseguiu firmar a paz entre os índios e portugueses, teve que lidar com a fome no Nordeste, uma epidemia de varíola na Bahia, mas ele trouxe a paz para a colônia. E aí, após a sua morte, o governo geral se dividiu em dois. O governo do Norte e o governo do Sul. O governo do Norte, capital em Salvador, e o governo do Sul, com a capital no Rio de Janeiro. Mas isso é tema para as próximas aulas. Gente, boa noite e um forte abraço!